Queridos irmãos, a paz do Senhor, coisa boa estarmos juntos mais uma vez nessa lição de Escola Bíblica Dominical. E desta feita estaremos iniciando o nosso terceiro trimestre do ano de 2021. E você, prezado professor, prezado aluno, nós estaremos trabalhando essa lição de adolescentes vivendo em sociedade. Se você ainda não adquiriu a sua, você tem a oportunidade de adquiri-la aqui na nossa arca missionária. Certamente você será bem atendido e bem recepcionado para fazer a aquisição da sua lição. E a primeira lição de hoje, nós vamos estar estudando, queridos, o que é uma sociedade, já que o tema da lição é vivendo em sociedade. E o nosso texto básico para nós trabalharmos essa lição está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15 ao versículo 19, quando Jesus, na sua conhecida oração sacerdotal, ele ora pelos discípulos e diz aos discípulos: eu não os peço que os tire do mundo, mas que tu os livre do mal. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. O que Jesus, em outras palavras, estava querendo dizer é que depois da sua partida, os seus discípulos permaneceriam aqui na terra, vivendo em sociedade e vivendo com outros seres humanos e evangelizando essas pessoas. E o nosso primeiro ponto da nossa lição vem com uma pergunta interessante. E a pergunta é: o que é uma sociedade? Quando nós observamos esse vocábulo sociedade, a lição vai dizer para nós que é um termo que vem do latim, que significa uma associação amistosa com outras pessoas. É um ajuntamento de pessoas. Para facilitar a compreensão, a lição fala para nós que o dicionário Oasis define sociedade como o ambiente humano em que o indivíduo se encontra incorporado ou inserido. O ser humano é um ser gregário, ou seja, ele precisa estar junto de outras pessoas. E o adolescente também não é diferente. Ele precisa estar junto de outras pessoas, se socializando. É interessante que essa sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade que em muito tem desagradado ao Senhor, que em muito, através das mudanças que vêm ocorrendo ao longo dos anos, ao longo das décadas, vem se corrompendo e se deteriorando cada vez mais. Daí fazer sentido a expressão que Jesus usou para os seus discípulos, e ela cabe-nos bem também para nossas vidas nos dias atuais, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É interessante que o sal, ele possui uma propriedade de conservar. No passado, quando não existia geladeira, quando não existia freezer, o sal ele era usado largamente por várias famílias para preservar carne, para preservar peixes, para que não se perdesse. Se fazia a salga e esses itens alimentícios eles eram preservados. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, Jesus está dizendo que nós, enquanto igreja, devemos preservar este mundo, que se não fosse a presença da igreja aqui na terra, já teria se deteriorado completamente. Mas por conta da presença da igreja, ainda podemos falar de moral, ainda podemos falar de honestidade, ainda podemos falar de verdade e saber que a igreja tem exercido um papel fundamental na preservação desse mundo que a cada dia se corrompe. É interessante que esse ajuntamento de pessoas foi algo que nasceu também no coração de Deus, pois quando Deus ele criou o homem, diz a Bíblia Sagrada, estava no jardim só. E de todas as coisas que Deus criou, você vai ver que nos finais dos dias, a Bíblia vai dizer para a gente: e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Mas quando olha para o homem, quando olha para Adão só, solitário no jardim, o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus ele traz um plano, Deus ele traz uma estratégia para trazer o homem em conjunto com outras pessoas. E a partir de Eva, que foi tirada das costelas de Adão, Deus estabelece a criação
dessa sociedade, que tinha tudo para ser uma sociedade perfeita, sem pecado, mas o homem peca, o homem cai, o homem desvia do Senhor, e a partir desse desvio do foco de Deus, as mudanças elas vão acontecendo na sociedade, que é o próximo ponto da nossa lição, que fala das chamadas mudanças sociais. Existe hoje os chamados movimentos sociais, os movimentos progressistas, onde as pessoas gritam, onde as pessoas fazem baderna muitas vezes, onde as pessoas se arvoram como donos da verdade para buscar direitos sem querer cumprir deveres. E aí isto é chamado de mudanças sociais. A lição vai dizer para a gente que, assim como as famílias, as sociedades não são imutáveis, ou seja, elas sempre mudam. E o que temos observado ao longo da história é que ela vem mudando para pior a cada período que se passa. E a lição vai dizer para nós que as sociedades sofrem alterações ao longo dos anos. Já tivemos as sociedades primitiva, antiga, medieval, moderna, e hoje estamos vivendo a sociedade chamada pós-moderna, que é a sociedade que ganha uma compreensão depois do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. E alguém já disse que essa sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade líquida, é uma sociedade que ela não tem estrutura, ela não tem forma definida. É algo bastante solto, fluido, que não tem nenhum tipo de consistência. Daí haver tanto a relativização da verdade, querido professor. Daí a igreja ser colocada em xeque por conta das suas posturas conservadoras, por conta das suas posturas no que tange as questões da moral, da decência, da ordem. Essas são algumas mudanças sociais que vêm acontecendo ao longo desse período de história da humanidade. Os padrões e normas, diz a lição para nós, sofrem mudanças com o passar dos anos. E é interessante que muitas dessas mudanças, muitos desses fatores favorecem as chamadas mudanças sociais e mudanças culturais de uma sociedade. Há uma verdadeira guinada no pensamento das pessoas. A partir de um período que ficou conhecido na história da humanidade como o período do iluminismo, onde as pessoas tiram Deus, onde as pessoas tiram a palavra de Deus como fundamento da sociedade, que o pensamento ele se torna livre. Essas mudanças culturais, elas vêm ocorrendo de forma acelerada, aonde cabe aqui citar Isaías capítulo 5, nessa sociedade líquida, nessa sociedade fluida que nós estamos vivendo, nessa sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, o certo é errado, o errado é certo, as pessoas chamam o doce de amargo e o amargo de doce. Mas Deus, diz a Bíblia Sagrada, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. É isso que diz a palavra de Deus. A lição, querido professor, ela ainda vai trazer para nós, dizendo que as sociedades, elas não são imutáveis, por isso, nossos padrões morais e sociais devem estar pautados no preceito bíblico, que são eternos e imutáveis, como afirma o apóstolo Pedro em 1 Pedro 1,25. A palavra do Senhor, ela dura para sempre. A nossa regra de conduta, ela não pode estar baseada em um pensamento filosófico humano. Ela não pode estar baseada num pensamento sociológico. Ela não pode estar baseada naquilo que os filósofos, que os pensadores estão dizendo. Mas a nossa fé, o nosso comportamento, a nossa forma de enxergar o mundo, ela deve estar baseada na palavra de Deus, porque esta palavra, ela não muda. Ela é imutável, e o apóstolo Pedro diz para nós que esta palavra, ela dura para sempre, e ela sim que deve ser o nosso norte. Ainda que muitos se arvorem e digam e gritem que nós temos um pensamento retrógrado, que nós temos um pensamento ultrapassado, que nós somos machistas, que nós somos intolerantes, mas a nossa regra de fé, ela deve ser a palavra de Deus. O mundo, ele está em constante mudança. Não se tem parâmetros, não se tem normas, não se tem leis. O que se tem é a relativização
das coisas. Aquilo que é verdade para mim pode não ser para você, aquilo que é verdade para você pode não ser para o outro, mas a palavra de Deus ela nos garante que nós devemos estar pautados naquilo que o Senhor ele falou. A Bíblia, por exemplo, relata a história de Noé, que era um homem justo que vivia numa sociedade perversa, que vivia numa sociedade que estava se degradando a todo dia que passava. A sociedade de Noé era uma sociedade corrupta e perversa. Por quê? Porque ela perverteu, ela inverteu a maneira como Deus ele havia se revelado ao ser humano. Deus separa Noé e a sua família para um projeto, para um propósito. E ali ele é escarnecido, ele é zombado, ele é desacreditado, mas a palavra do Senhor, ela se cumpriu, o dilúvio veio, acabou com aquelas pessoas. E Noé e sua família foram preservados porque deram ouvidos à palavra de Deus. Se você quer, querido professor, querido aluno, preservar a sua família e ser preservado no dia da volta de Jesus, siga a orientação de Jesus. E por fim, a Bíblia vai falar para nós também, junto com a lição aqui, sobre a sociedade do tempo de Jesus. E a lição diz que Jesus, o Filho de Deus, não era um eremita, ou seja, uma pessoa que estava distante da sociedade, vivendo de uma vida de contemplação. Ele pertenceu a uma família comum, ele viveu numa sociedade marcada por graves problemas sociais, problemas econômicos, problemas religiosos, e muitos procuravam Jesus para saciar sua fome, conforme João 6. E o Filho de Deus, ele gostava de estar com as pessoas, ele foi à festa de casamento, ele tinha vários amigos como Lázaro, Maria e Marta. Jesus era um ser social. Então, nós, enquanto cristãos, não podemos também nos isolar da sociedade. É aquilo que Jesus falou no capítulo 17, orando ao Pai, dizendo: eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Nós, embora não sejamos espiritualmente do mundo, mas vivemos no mundo e dele dependemos para nosso sustento, para nossa sobrevivência. Portanto, devemos nos relacionar com essa situação, sempre mantendo a boa fé e o pensamento colado na palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 15: se você ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está em você. Embora vivamos neste mundo, nós não devemos amá-lo enquanto sistema pervertido e injusto que ele é. É interessante também que Cristo nunca rejeitou ninguém que fazia parte da sociedade. Ele também não concordou 100% com o modo de pensar da sociedade da sua época. Daí, muitos ficarem esbravecidos, ficarem com inveja, ficarem com raiva, principalmente a elite religiosa da época, os fariseus, os saduceus, os políticos religiosos, se inquietaram, se incomodaram com a postura de Jesus. Mas Jesus ele não desejava agradar a homens, mas ele desejava agradar ao Pai que o havia enviado. Jesus ele amou a sociedade e amou até o fim, a ponto de dar sua própria vida por ela em resgate. E por fim, a lição vai dizer para a gente que Jesus enviou os discípulos a uma sociedade carente. Eu e você temos o alimento para essa sociedade que está sedenta. Quando aquela grande multidão estava com Jesus, Jesus disse: eu tenho compaixão desse povo que está aqui comigo. Eles precisam comer. E os discípulos disseram: nós não temos nada. E Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Essa missão, ela ficou para a igreja, ela ficou para mim, ficou para você, querido professor, ficou para você, aluno, de dar de comer a essa sociedade perversa. Não um comer físico necessariamente, mas um alimento espiritual, capaz de saciar a fome da alma e trazer a pura restauração. No último parágrafo da lição, nós vemos: nós fomos salvos para ser sal em meio à nossa sociedade. Como servos de Deus, não podemos viver isolados. Precisamos ser agentes de transformação, fazendo a diferença e anunciando o amor de Jesus para a nossa comunidade. Não cesse, querido professor, de falar de Jesus para seus alunos, para seus parentes. Não cesse, querido aluno, de falar de Jesus para seu colega da escola. Ame-os como Jesus amou a sociedade, porque verdadeiramente todos eles são carentes. Essa sociedade, esse ajuntamento de pessoas é carente
da palavra de Deus, é carente da salvação de Jesus, e quem vai torná-lo conhecido é você, através do seu testemunho e da sua pregação. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.